Então, a gente chega na equação geral dos gases. Bom, a gente já viu as três transformações, viu a relação entre essas três variáveis, e geralmente, quando os gases sofrem transformação, as três variáveis sofrem uma mudança. Então, estudaram para ver como juntar essas três fórmulas em uma só. Então, as equações de Boyle, as equações de Charles e Gay-Lussac. Então, os físicos, os cientistas, chegaram nessa fórmula geral. PI vezes VI sobre TI tem que ser igual a PF vezes VF sobre TF. Ou pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura tem que ser igual a uma constante. Então, essa equaçãozinha é muito importante para vocês saberem. Também conhecido como PVT, né? Pressão, volume e temperatura. Aqui nós temos agora uma transformação em que as três variáveis estão mudando, não estão sendo constantes. Começamos aqui no ponto A, com a pressão 1 e o volume 1. Ele sofre uma transformação isotérmica aqui e vai para o Vx e a pressão 2. Depois ele vai de B até C, mantendo a pressão constante. Então, isso aqui é uma transformação isobárica. Ele vai de Vx para V2 e a temperatura mudou. Esse gráfico não nos forma a temperatura, mas só olhando o gráfico nós sabemos que a temperatura mudou. Ele foi de T1 para T2. Ele mudou de isoterma. Relembrando, a isoterma, essa linha aqui, todos esses pontos aqui, a temperatura é igual. Como essa aqui é outra isoterma, é outra temperatura. Então, houve mudança de temperatura neste gráfico também. E agora, um exercício para a gente poder entender como isso funciona na prática. O pneu de um carro estacionado tem uma pressão de 2 atmosferas, quando a temperatura é de 9 graus Celsius. Lembrando que 9 graus Celsius a gente vai ter que transformar isso em Kelvin daqui a pouco. Depois de o veículo correr em alta velocidade, a temperatura do pneu sobe a 37 graus Celsius e seu volume aumenta em 10%. Qual é a nova pressão do pneu? Primeiro passo é a gente anotar todos os dados que o problema forneceu para a gente. Nós temos a temperatura inicial, que é 9 graus Celsius, mas vamos ter que adicionar 273 Kelvin, 273 para chegar em Kelvin, chegando a 282 Kelvin. Temperatura final, 37 mais 273, vamos ter 310 Kelvin. A pressão inicial também foi fornecida, 2 atmosferas. A pressão final é o que a gente está buscando. E o volume, ele não deu nenhum valor de volume. Porém, nós podemos chegar ao valor de volume através da sua variável. Ele disse para a gente que o volume final é igual ao volume inicial mais 10% do volume inicial. Então, a mesma coisa aqui, VI mais 0,1 VI. Então, vamos ter que o volume final vai ser 1,1 VI. Então, onde tiver VF, nós vamos usar 1,1 VI. Tranquilo? Então, usando a fórmula geral dos gases, PI vezes volume inicial sobre temperatura inicial vai ter que ser igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Como a gente quer a pressão, nós vamos isolar a pressão. Nós vamos jogar essa parte aqui para o outro lado. Então, a temperatura final vem aqui para cima e o volume final vem aqui para baixo. Exatamente como está aqui na fórmula. Agora, basta nós substituirmos. Pressão inicial, 2 atmosferas. Volume inicial vai ser volume inicial. Temperatura final, 310 Kelvin. Temperatura final, 282 Kelvin. E o volume final, 1,1 volume inicial. Vocês veem que aqui a gente pode cortar o volume inicial com o volume inicial, então não fez diferença ele dar o valor do volume para a gente. E fazendo a continha, nós chegamos em 2 atmosferas. Tranquilo? É bem tranquilo esse tipo de problema usando a equação geral dos gases. Não tem muito mistério, não tem muito segredo, não é muito difícil. E para finalizar, nós temos a famosa equação de Clapeyron. É difícil de falar. Ele pegou a equação geral dos gases juntamente com o princípio de Avogadro, que diz que volumes iguais
de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contém o mesmo número de moléculas. Então, basicamente, o volume de um gás não vai depender do material dele, não vai depender do elemento que ele é constituído. Ele vai sempre ocupar o mesmo volume se ele estiver nessas condições de temperatura e pressão iguais. Avogadro, esse mesmo que estudou a quantidade de matéria, ele revelou o número de partículas que tem em uma substância, determinou o número de mol, aquele número gigantesco que a gente estudou lá em estequiometria. Então, a partir dessa afirmação, nós sabemos que o número de mol N vai ser diretamente proporcional ao volume. Então, 1 mol de gás V vai ocupar 1 volume. 2 mol de gás vão então ocupar 2V de volume. 3 mol de gás vão ocupar 3 volumes. N mol de gás vão ocupar um volume de N vezes esse volume. Então, a partir da equação geral dos gases, pressão inicial, volume inicial sobre temperatura igual a uma constante, juntamente com o princípio de Avogadro, Clapeyron chegou na fórmula dos gases ideais, uma outra fórmula muito famosa, que é PV igual a nRT. Pressão, volume, quantidade de matéria, número de mols, R, que era essa constante, e agora ele chamou essa constante de constante universal dos gases, e finalmente a temperatura. Então, essa equação vai descrever o estado geral de qualquer gás. Para calcular R, nós usamos as CNTPs, as condições naturais de temperatura e pressão, que é 1 atmosfera, 0 Celsius, né? E o número usual é 0,032 atmosfera litro por mol Kelvin. Também existem outros números de R, mas esses números são fornecidos na questão. É um número que a gente não precisa decorar, só precisa saber o que ele é, que é uma constante, ou seja, ele não varia, vai ter sempre um número fixo. E, finalmente, através dessa equação, conseguiram calcular qual é o volume ocupado por um gás qualquer nas condições naturais de temperatura e pressão. E chegaram no valor de 22,4 litros de volume. Então, pode ser gás hidrogênio, pode ser gás oxigênio, pode ser gás carbônico, qualquer gás ele vai ocupar 22,4 litros se estiver nessas condições naturais de temperatura e pressão. Beleza? Então é isso, pessoal. A aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Desculpe pelos erros e pelas gagueiras. Como sempre, vamos ter uma lista de exercícios disponível junto à aula. E esta semana quem ficará para as dúvidas no Facebook sou eu. Muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!